A paz do Senhor. Irmãs, a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Gênesis, capítulo 39, o título diz o seguinte: José na casa de Potifar. A palavra do Senhor nos diz, minhas irmãs, que quando José chega no Egito como escravo, ele é vendido para Potifar, capitão da guarda de Faraó, né? E aí quando Potifar compra José, o leva para casa como escravo. Só que a palavra também nos diz, meus irmãos, que José é um homem abençoado. Os bênçãos de Deus está na vida de José. A presença de Deus está na vida de José. E aí, o Senhor de José vê que tudo prospera nas mãos de José. E coloca nas mãos de José. E tudo ali prospera, porque a presença de Deus está na vida de José, né? E o que acontece? A esposa de Potifar calunia José. Ela pede. José, a palavra vai dizer que José é um rapaz bonito de semblante, de porte, que é um rapaz bonito, né? Ele muito jovem, apenas com 17 anos. E aí a esposa de Potifar coloca os olhos dela em cima de José. E ali por ela, né, assediar ali, sempre assediando a José. Mas José não aceita, porque José não quer pecar contra Deus e José não quer adulterar. Mas o que acontece? E aí ela calunia a José, diz que José tentou estuprá-la, e quando o marido dela chega, ela faz o quê? Fala para o marido dela, mente, né? E o que Potifar pega? Pega José e joga na prisão. Mas não é esse o tema aqui que eu quero falar. O que eu quero falar, o tema que eu quero falar, irmãs, está em Gênesis, capítulo 40, onde o título diz o seguinte: José na prisão interpreta 2 sonhos. É esse o tema, o qual eu quero falar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Potifar, lá no capítulo 39 de Gênesis, quando pega José e encerra José na casa do cárcere, ao chegar lá, a palavra do Senhor vai nos dizer que o carcereiro se agrada de José. Obviamente porque a presença do Senhor está na vida de José. E por ele se agradar de José, gostar da pessoa de José, ele deixa a prisão nas mãos de José. Ele deixa o cárcere nas mãos de José para que José cuide de tudo que está ali. E assim acontece, tudo ali dentro fica organizado nas mãos de José, né? Porque a presença do Senhor está na vida de José. E a palavra do Senhor vai nos dizer, minhas irmãs, que enquanto José está lá preso e cuidando ali do cárcere, chega 2 presos, que é o copeiro e o padeiro do rei do Egito. A palavra diz que eles desagradaram ao rei e o rei os mandou para a casa do cárcere, né? E chegando lá, eles ficaram ali aos cuidados de José. E com o tempo, muitos dias depois, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, sonharam. No mesmo dia, cada um o seu sonho. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãs, que quando é pela manhã, né, que José olha para o copeiro e o padeiro, percebe que eles estão com o semblante caído, percebe que eles estão perturbados, sabe? E aí quando José olha para eles, vê que eles estão diferentes, vê que o semblante deles não está igual, entende? Está diferente. E José pergunta: por que o semblante de vocês está caído? O que aconteceu? Por que vocês estão assim perturbados? E eles explicam para José, é que nós tivemos um sonho, não tem quem interprete. E você vê aí que os sonhos naquela época já eram muito importantes.
Deus falou com José, não é isso? Deus falou que iria fazer na vida de José por intermédio de sonho. Vê o que os irmãos de José fez com José, mas isso fica para um outro tema, para um outro vídeo. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que José fala assim para eles: não são de Deus as interpretações dos sonhos? Conta-me. Me conta que eu, Deus me revela e eu falo para vocês. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o copeiro revela ali para José o sonho dele. Ele explica tudo. E aí José fala bem assim para ele: olha, dentro de 3 dias tu serás restituído ao teu ofício de copeiro. Tu servirás ao rei novamente. E aí o padeiro viu que o sonho era um sonho, a interpretação do sonho era fidedigna, batia, era correta, era boa. Ele vai e conta o sonho dele também, né? Dos 3 cestos, né? De iguarias que o rei comia, que padeiros faziam, né? E aí ele fala que uma casável José comia daquelas iguarias que estava, né, no cesto, na cabeça dele. E aí ele fala bem assim, José interpreta, dá interpretação para o padeiro, que dentro de 3 dias o rei iria enforcar o padeiro. E assim aconteceu. Dentro de 3 dias, no 3º dia, que era o aniversário do rei do Egito, de Faraó, ele chama, né, ele dá uma festa para comemorar seu aniversário, mais um ano de vida, aleluia. E ele manda chamar os prisioneiros, né, os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. E acontece exatamente como José fala para eles. Só que, irmãs, tem um pedido aqui muito importante de José para o copeiro. José, quando dá a interpretação do sonho para o copeiro e diz que ele iria ser restituído ao ofício dele de copeiro perante o rei, ele faz um pedido para o copeiro. Ele fala assim: olha, lembra-te de mim quando tu estiveres com o rei. Fala de mim para o rei. Falas que me sequestraram da terra dos hebreus e que eu estou aqui, mas eu não fiz nada de errado. E aí, acredito eu, né, que o copeiro falou assim: sim, eu vou falar de você, José, para o rei. Pode deixar comigo, eu vou falar. Acredito eu, na minha conjectura humana, que o copeiro falou isso para José. E aí, irmãs, o que acontece quando o copeiro é restituído ao ofício dele de copeiro? Ele é restituído, o padeiro é enforcado, tudo conforme a interpretação que José passou para eles. E ao invés do copeiro lembrar de José antes, a palavra nos diz, minhas irmãs, que ele esqueceu de José. Ele esquece de falar de José. Tem pessoas que elas falam que vai fazer algo por nós, mas elas falam apenas da boca para fora, né? Elas têm até como nos ajudar, elas têm como até nos abençoar, como abrir uma porta, como ajudar você numa situação complicada, mas elas não fazem porque não quer. Mas não é o caso do copeiro, não é o caso do copeiro. O copeiro aqui esqueceu porque Deus queria que ele esquecesse. Por quê? Porque não era o tempo de Deus de cumprir as promessas na vida de José. Não era o tempo ainda das promessas de Deus serem cumpridas na vida de José. Entende? E, irmãs, a palavra do Senhor nos diz que José fica ali, né? Naquele local, entende? Ainda encarcerado, porque o rapaz que ele pediu ajuda não lembrou, porque Deus não queria que o copeiro lembrasse. E aí o tempo vai passando, e a palavra do Senhor vai nos dizer que passam-se 2 anos. Passam-se 2 anos. Olha só, minhas irmãs, observe só uma coisa aqui. Se Deus tivesse permitido que o copeiro lembrasse de José e falasse de José para Faraó: olha, Faraó, na prisão tem um rapaz que ele é hebreu, ele foi sequestrado das terras dele, ele,
A família dele não sabe que ele está aqui no Egito, ele foi sequestrado. E você observa aqui que José, nesse momento, ele não acusa os irmãos dele de o ter vendido. Não, ele não acusa. Ele fala assim, que foi sequestrado da terra dos hebreus, né? E aí, se Deus tivesse permitido que o copeiro falasse de José para o rei, qual era o cargo que estava ali sem ninguém, desocupado, minhas irmãs? Aleluia, Deus grande e fiel. Qual era o cargo? O de padeiro, né? O cargo de padeiro que estava desocupado, o padeiro foi enforcado. Se Deus tivesse permitido que o copeiro falasse de José para o rei, qual seria um outro cargo que poderia colocar José? Auxiliar de copeiro? Mas, irmãs, quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, nada e ninguém atrapalha os planos de Deus na minha e na sua vida. Ninguém, sabe? Ninguém atrapalha. José, se Deus tivesse permitido o copeiro lembrar dele, poderia ocupar um cargo de padeiro, auxiliar de copeiro. Mas o que Deus tinha para a vida de José era muito grande. Irmãs, meus irmãos, o que Deus tinha para a vida de José era um lugar de honra, um lugar de destaque. O que Deus tinha para a vida de José não era qualquer coisa. Era algo que, obviamente, no mundo espiritual ele já tinha criado e que ele estava preparando a José para colocar José, sabe? Para ocupar esse lugar. Entende? Você vê como é que é as coisas aqui. Então, não se preocupe. Confie no Senhor. Se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá. Ele cumprirá o que prometeu. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor passará. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre o que Ele promete. Ele não é igual ao homem. O homem, quando eu falo, é o ser humano. Ele não é igual ao ser humano, que às vezes nos promete algo, mas logo lá na frente se arrepende daquilo que nos prometeu. Entende? Não cumpre a promessa que fez. E Deus não, minhas irmãs. Deus, Ele cumpre fielmente aquilo, exatamente aquilo que Ele lhe prometeu. E o que acontece, né? 2 anos depois, foi que o rei teve 2 sonhos, né? E ninguém interpretava. Ninguém interpretava. Quando chega esse momento, é a hora de Deus na vida de José. Quando chega esse momento dos sonhos de Faraó, é o momento de Deus na vida de José. É o momento de Deus de cumprir as promessas que Deus havia prometido a José por intermédio de sonhos. Deus fala poderosamente conosco por intermédio de sonhos, irmãos. Ele ainda fala. Porque quem mudou foi o ser humano, mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, entende? Ele não mudou. Quem mudou foi nós. Foi a gente quem mudou. Mas Deus continua fiel do mesmo jeito. E aí ele simplesmente, quando o Faraó tem os sonhos e fala e ninguém consegue interpretar, aí é quando o gatilho, Deus puxa ali o gatilho na mente do copeiro. E o copeiro lembra de José 2 anos depois. 13 anos que José passou pelo processo para que Deus cumprisse as promessas dele na vida de José. E aí é quando o copeiro fala: ó rei, lá na prisão tem um rapaz hebreu, foi sequestrado da sua terra. E quando eu e o padeiro desagradou ao Senhor, que o Senhor nos mandou para lá, uns dias depois que a gente estava na prisão, a gente teve uns sonhos, a gente sonhou. E conforme a gente falou dos sonhos da gente
para José e José interpretou. E a interpretação de José foi fidedigna, fiel. O que José falou aconteceu. José falou que eu, copeiro, iria ser restituído ao cargo de copeiro, ao meu ofício, e o padeiro seria enforcado. E aconteceu, rei. Aleluia, Jesus. Como é lindo quando o dia da promessa chega na sua vida e se cumpre. É muito lindo, é muito honroso, entende? E o que acontece? O rei, o faraó do Egito, ele manda chamar José, ele manda buscar José lá no cárcere. José está de barba grande. Acredito eu, imagino eu na minha conjectura humana, que José não está organizado com a roupinha ali, né? Sim, até organizado conforme, né, aquela situação, o local que ele estava. Mas não apresentável para chegar na frente, para entrar na presença de um rei, de um homem, de uma autoridade tão importante, sabe? E o que a palavra diz, minhas irmãs? Que quando José é chamado para entrar na presença do rei, José vai se barbear. José coloca uma roupa, sabe? Digna, adequada, apresentável, para se apresentar na presença do rei. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E ele fica todo bonito, organizado, imagino eu, cheiroso. E quando ele entra na presença do rei, o rei fala os sonhos que ele tivera para José. E José dá a interpretação, porque é Deus que dá a interpretação para José. Porque José é ser humano igual eu e você, entende? Mas que quando se coloca como instrumento nas mãos de Deus, Deus usa, entende? E José, quando o faraó fala ali, o sonho dele, José dá a interpretação. E José fala assim para o rei: coloca homens sábios, rei, para cuidar, sabe, desses 7 anos de fartura, para guardar mantimento para os 7 anos de fome que virá. Aleluia, Deus grande e fiel. E Deus ali, ó, já estava tudo preparado, mas preparando ali a José para colocar José em destaque, em lugar de honra. E aí o rei fala assim: e quem é? Mas sabe, qual é o homem sábio que há aqui? O homem sábio que tem aqui é você, José, que interpretou os sonhos. Então, José, é você que vai ocupar o lugar de governador, José. Deus grande e fiel. É você, José, quem vai ocupar esse cargo de governador. Porque só você é capaz. Não tem outro homem aqui dentro do Egito que seja sábio como você. Não tem outra pessoa, outro ser humano aqui dentro das terras do Egito que possa governar, que possa cuidar do meu povo e dos negócios como você. Você é o homem preparado para cuidar de toda essa situação que está por vir. E a palavra do Senhor vai nos dizer, minhas irmãs, que José é colocado no cargo de governador. Porque quando chega a hora de Deus cumprir as promessas dele em nossas vidas, é lindo, sabe? A gente passa por dificuldades, a gente passa por vales, a gente passa por deserto, a gente nada no mar. E quando a gente vê a praia assim de longe, sabe? A gente sente vontade até de desistir, não é isso? Quem é que não sente vontade de desistir, minhas irmãs? Quando a gente está passando por um processo, sabe? Quando a gente está passando ali, né? O tempo da espera das promessas de Deus acontecer em nossas vidas. Não é fácil, nunca foi e nunca será. O tempo da espera é difícil, é dolorido, é complicado. A gente sente vontade de desistir, sabe?
E a gente só não desiste porque Deus que nos coloca de pé, que nos sustenta de pé. Ele diz bem assim, você é palmeira, enverga quando o vento passa, mas logo volta a ficar erguida. Entende? A palmeira, quando o vento dá, ela deita. Chega aqui no chão, né? Mas quando o vento passa, ela volta a ficar erguida novamente. Entende? Mesmo assim é conosco. Passar pelo tempo da espera não é fácil, sabe? Esperar o tempo das promessas se cumprirem não é fácil, nunca foi. Dói, sabe? A gente chora, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, não é isso? Mas sempre esteja confiante naquele que lhe prometeu, porque quem nos promete é fiel para cumprir. Não fique preocupado quando alguém falar que vai fazer algo por você e não faz. Confie no Senhor. Fale para Deus, porque no momento certo Ele lhe dará. Chegue a Ele. Dobre os seus joelhos no seu quarto. Ore em espírito, sabe? Confie. Confie. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A gente tem que crer, a gente tem que acreditar naquilo que Deus disse que faria por nós. Nós temos que acreditar. Entende? A gente tem, né? O ser humano é falho demais. Nós somos muito falhos, né? A gente, muitas das vezes, a gente acredita em outro ser humano que disse que ia fazer algo por nós e não faz. Chega o dia que ele disse que ia fazer, que ela disse que ia ajudar, mas não ajuda. Não faz. E a gente se decepciona, entende? A gente tem que confiar, sabe, em Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que promete, entende? A paz do Senhor, amém?